Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou iniciar agora uma nova série intitulada Jurados e Notas e Suas Histórias. Eu vou contar situações em que o julgamento, as notas de jurados acabaram marcando a história do carnaval por alguma polêmica. Eu irei contar 3 casos por episódio, não sei quantos episódios vão dar essa série. Para hoje, coincidentemente, os 3 casos que eu selecionei, os 3 jurados são pessoas públicas. Um ex-jogador de futebol, o outro, um ator, e o terceiro caso, um ex-dirigente de futebol. Então vamos lá, vamos ver o que eu selecionei hoje para vocês. O ano é 1986. Naquela época, o julgamento de escola de samba se dava de uma forma bem amadora. Bem mais amadora que nos dias de hoje. Era comum a Rio Tour convocar celebridades, pessoas famosas, para fazer parte do júri. E nesse ano de 86, uma dessas celebridades convocadas foi o jogador Sócrates, do Flamengo. Inicialmente ofereceram a ele o cargo de julgador de samba enredo. Sócrates rejeitou, pois ele era apaixonado pelo samba do Império Serrano, o Eu Quero. Mas aí ofereceram um outro quesito que ele prontamente aceitou: bateria. E vai lá Sócrates, no dia do desfile, julgar as escolas de samba. E ele estava bem à vontade. Tirou a camisa, sambou, pulou, bebeu, coisa que ele mais gostava de fazer, comeu, deu autógrafos, ficou rodeado de pessoas ali se divertindo. E a imprensa achou que ele estava meio alterado. Inclusive, os patronos do Salgueiro e da Beija-Flor, Anísio Abraão Davi e Emílio Garcia, colocaram em dúvida a capacidade dele para julgar, pois parecia que ele estava realmente alterado. Mas Sócrates rebateu. Ele disse que estava sóbrio, apenas estava muito feliz por estar ali na Marquês de Sapucaí. E aí veio o julgamento, a apuração, para ver como é que Sócrates saiu como jurado. Ele deu 8 notas 10, inclusive para a Beija-Flor e para o Salgueiro, que depois ficaram caladas, 3 notas 8 e 4 notas 9. E aí ele argumentou como fez seu julgamento. As escolas que mais empolgaram o público ganharam 10. Aquelas que não empolgaram muito ficaram entre 8 e 9. E entre um dos 9, a nota era da Portela, que teve muita revolta com tudo isso, pois era tida como uma das melhores baterias do ano para a mídia especializada. Passados 20 anos desse caso do Sócrates, outra personalidade se envolveu em polêmica com notas no Carnaval Carioca. Dessa vez o jurado era o ator Bem-vindo Siqueira. Ele foi colocado como jurado de harmonia pela Liesa. Aliás, a polêmica se iniciou em 2005, pois, segundo o presidente Fernando Horta, presidente da União da Tijuca, ele pediu a exclusão do jurado, pois, segundo ele deu uma nota 9.8 em harmonia e acabou tirando o título da escola para a Beija-Flor. Porém, a Liesa não aceitou o pedido e o jurado continuou para o Carnaval de 2006. E aí a coisa pegou de vez, pois Bem-vindo Siqueira, ele colocou um elemento que muitos se questionam até hoje, se um jurado ele deve ou não levar em conta, que são as entonações, os efeitos sonoros que se dá no samba enredo. O primeiro se dá no verso inicial. O verso Minha Tijuca era cantado com Minha Tijuca. Então Bem-vindo Siqueira tirou ponto da escola, pois havia uma inversão tônica. A sílaba tônica de minha era o mi, só que na hora de cantar o samba enredo era o nha. Então esse Minha Tijuca foi um ponto que o Bem-vindo Siqueira considerou. O outro foi o cacófato que havia na parte com a música Ganha um Coração. Esse KH, entendeu? Esse efeito aí sonoro é que fez o Bem-vindo Siqueira tirar mais um ponto da escola por um cacófato. E, como eu falei, muito se questiona se deveria levar isso em conta, pois o quesito harmonia, ele leva em conta o canto dos componentes da escola e também se o carro de som está levando muito bem o samba durante o desfile. Então são esses 2 pontos que devem ser jogados em harmonia. E aí Bem-vindo Siqueira vem aí com esses efeitos, digamos assim, sonoros da língua portuguesa. Só que para piorar a coisa,
Um outro jurado também tirou pontos por causa do cacófato com a música Ganha o Coração. Era um jurado de bateria, o William Júnior, que alegou que devido à batida acelerada da escola, causava o cacófato com a música Ganha o Coração. Aí a coisa extrapolou de vez, né? Porque era um jurado de bateria e fala em cacófato. Eu entendo que ele quis dizer que era justificativa do cacófato, do Bem-vindo Siqueira, que certamente ele sabia que ia despontuar, porque os dois jurados, tanto o Bem-vindo quanto o William, eles estavam no módulo 4. E para quem não sabe, os jurados podem começar. Se você tem 10 jurados ali, de 10 quesitos, eles conversam entre si. Então, certamente, o William conversou com o Bem-vindo Siqueira. Então, ele já sabia que a Tijuca ia perder pontos devido ao cacófato. E aí, não sei se por inocência, ou seja lá o que for, ele colocou na sua justificativa que esse cacófato ele se daria devido à forma acelerada com que estava a bateria, e aí descontou ponto. Só que o pessoal não entendeu isso, entendeu que ele tirou ponto por causa do cacófato. Não foi exatamente isso, mas de qualquer forma, a polêmica estava feita, a Tijuca tinha ganho estandarte de ouro de melhor escola e quase ficou de fora do desfile das campeãs, devido a essas situações, entre outras aí que ocorreram nesse carnaval de 2006. E eu não posso esquecer aqui as notas dadas. O Bem-vindo Siqueira deu 9,5 para o Unidos da Tijuca em harmonia e o William Júnior deu 9,8 para a bateria da Unidos da Tijuca. Agora o ano de 2007. Mas para eu falar da situação do caso que ocorreu nesse ano, eu vou continuar em 2006 por enquanto. Pois 2006 foi um ano assim com muitas notas contestadas. Teve esse caso do Bem-vindo Siqueira, do jurado William de bateria, mas houve outras situações também que foram muito assim polêmicas. Houve assim uma grande revolta generalizada das escolas pelos resultados, pelas notas dadas. E aí houve uma grande mudança para o ano seguinte, 2007, no qual jurados novos entraram e alguns antigos retornaram. E entre esses antigos estava o Roberto Orcades, que era o presidente do Fluminense Futebol Clube. E assim, Roberto Orcades, ele retornou depois de 6 anos. O último ano de julgamento dele foi 2001. E ele era jogador de harmonia. Ele retornou agora como jogador de conjunto. Só que tem um pequeno detalhe. Até 2001, o julgamento se dava por notas de meio e meio ponto. Ou seja, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10. A partir de 2002, quando Roberto Orcades já não fazia parte do júri da Liesa, as notas passaram a ser decimais. 9, 9,1, 9,2, se não me engano o mínimo era 7 e o máximo era 10. E aí veio o dia de ler as notas, né? Jorge Peligeiro vai lá ler a nota do Roberto Orcades no quesito conjunto e eis a surpresa de todo mundo. Para a maioria das escolas, ele deu 10. Para Salgueiro, 9,5. Imperatriz, Mocidade e Império Serrano, 9. O que já eram notas bem baixas. Mas para Estácio de Sá e Porto da Pedra, ele ainda deu 8,5. Ou seja, ele não leu o manual do julgador. Ele avaliou as escolas como se fosse 2001, como o regulamento valia até 2001. E prejudicou muito essas agremiações, pois os jurados estavam habituados a dar uma nota ali entre 9,3, 9,4 até 10. Tá certo que o regulamento dizia que o mínimo era 7. Mas, de praxe, os jurados davam ali o mínimo 9,3, o 9,5 e o máximo 10. Você dá um 8,5 era prejudicar muito as agremiações. E foi o seu último ano como julgador. Gente, foram esses 3 casos que selecionei para hoje. E aí, na próxima vez, trago mais 3 casos para a gente curtir aí. Tá certo? Valeu, abraços, até a próxima.